TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu. Que Deus venha estar abençoando a todos que estão conectados, que sempre se programam na sua agenda pessoal para estar acompanhando o programa, para estar ouvindo sempre os testemunhos, porque isso mexe muito conosco, nos traz alegria, renova a nossa fé, de nós vermos, o fluir do Senhor na vida de muitos irmãos de vários lugares em que Deus está fazendo essa obra. E hoje nós estamos aqui no encontro do presbitério em Novo Hamburgo e aproveitando então a oportunidade, o nosso irmão Marino Ros, que está em Brusque, que vai compartilhar então conosco um pouco do seu testemunho de vida, que já está há muitos anos, desde 2001, isso, né, irmão? Sim. Está aqui, está na igreja, veio para o Senhor, então tem muitos testemunhos, muitas coisas para nos contar. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Amém. É uma grande satisfação e alegria estarmos nesse teu programa do Senhor Jesus Cristo, para a edificação da Igreja do Senhor, a única igreja que há neste universo. E nós, como somos chamados para sermos um instrumento do Senhor para a expansão e para sermos usados como ferramentas para levarmos essa verdade através do nosso testemunho e através das revelações que Ele faz, que Ele nos dá, que Ele nos concede e do seu operar no nosso coração. Então, o Senhor trabalha de uma forma diferente em cada um e nós, com o passar do tempo, começamos a compreender a sua forma e qual é o objetivo. E o objetivo nosso na igreja é sermos somente vasos e sermos ferramentas, um utensílio na mão dele. E como diz em Mateus 6,33, que foi falado hoje de manhã já no encontro do presbitério, nós não precisamos nos preocupar com nada. Ele nos traz a verdade e nós, na nossa função, a nossa incumbência na Igreja do Senhor é somente ouvir e obedecer. Somente isso. Amém? Então, para iniciar, eu gostaria de perguntar como que chegou a palavra, até você naquele momento, naquele ano de 2001, como que você se encontrava, na tua vida, aquele momento era difícil e o Senhor te resgatou. Era extremamente difícil. Eu fui músico profissional, vivia exclusivamente da música durante 35 anos isto. E eu me encontrava em profunda depressão naquele momento e era um acúmulo de anos assim de perdas, de frustrações tremendas, e sem conhecer a Deus. E eu procurei em todos os lugares algo, eu sentia que eu precisava de algo no coração que eu não sabia o que era. Foi em lugares, foi em espiritismo, macumba, umbanda, tudo quanto é, até nas denominações, até na igreja católica. Experimentei pouco de tudo, mas não saí pior que estava. Até que num momento de profunda depressão, de espírito de suicídio, que eu não queria mais viver, caminhava madrugadas e madrugadas na rua, dizendo: eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E clamava por um Deus que eu não conhecia. Deus, se tu existe, me ajuda, porque eu vou me matar. Esta era a minha situação. Até que um irmão me levou ao apóstolo. Ele também tinha esse problema de uma depressão profunda e de suicídio. Marcou uma terapia com ele
Até demorou bastante, 3 semanas para isso dar certo. Mas também era um trabalhar do Senhor. Hoje eu vejo isso, como o Senhor sabe, a sabedoria divina para trabalhar em nossos corações. Ele levou para a primeira terapia, a primeira sessão, digamos, com o apóstolo, e recebi uma cura instantânea da depressão, aqueles espíritos de suicídio estavam em mim. Fui curado instantaneamente, assim, não me esqueço do dia e nem da hora. Foi dia 24 de setembro de 2001, aproximadamente às 10 horas da manhã aconteceu isto. Eu saí lá com uma carga, entrei com uma carga que não podia mais suportar, um peso. E o apóstolo ao orar, e eu recebi o Senhor no coração. Quando saí daquela sala lá, em Cachoeira do Sul, senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida, que era o amor de Cristo. Amém? E até me veio uma palavra essa semana a respeito disso, para eu me lembrar. Está escrito em Apocalipse 2, o versículo 4. E o Senhor chamou a atenção que a igreja está abandonando o primeiro amor. Amém? Então eu senti aquele primeiro amor no Senhor, uma coisa que não existe em palavras para explicar. Eu parecia uma criança que estava pulando quando saí na calçada para ir para casa. Uma alegria assim, uma palavra que diz lá em Salmos, pulava que nem uma gazela, né? Coisa maravilhosa. Aí cheguei em casa e falei para minha esposa, eu disse bem assim, achei o que eu procurava. Eram essas palavras, né? Ela não compreendeu bem, porque isso não se compreende, não se entende com palavras. É um sentimento extraordinário, maravilhoso. Quando Deus entrou, Jesus, o Espírito do Senhor entrou no meu coração. E a partir dali, o Senhor começou um tratamento. E levou 1 ano e 5 meses que eu fiquei em Cachoeira. E o Senhor foi me trabalhando. E a parte mais profunda que Ele me trabalhou, quando Ele levou para Brusque, onde Ele me separou da igreja e dos irmãos, do aconselhamento, daquelas coisas que o ego quer, o coração quer, né? Aquele coração que ele não quer se entregar para o Senhor. Ele quer afago humano, ele quer palavras para preencher humanamente os sentimentos, né? Mas o Senhor cortou, assim, radicalmente, me levou para Brusque, me separou da igreja. Eu não compreendia isso, eu não compreendia. Senhor, por que tu estás fazendo isso? Me fez trabalhar, eu como músico, onde o músico ele é muito exaltado, então o ego é muito cheio, ele precisa ser esvaziado, né? Depois que eu compreendi, ele me fez trabalhar lá em Brusque, como numa escola como serviços gerais, imagina, trabalhar numa escola em limpeza. Que tremendo foi isso. Eu aceitei, amém. E isso levou também 1 ano e 8 meses. E quando eu não suportei mais, eu clamei para o Senhor, Senhor, eu não suporto mais, alivia. Ele aliviou. Aquele tratamento foi duríssimo, mas muito duro. E depois que ele aliviou essa carga, eu vi que eu cometi uma falha nisso aí, que nós não podemos pedir para ele aliviar. Peça mais. Peça que ele acaba logo. Porque ali eu perdi um tempo grande depois para recuperar aquilo. E como foi falado hoje de manhã também, sobre os dízimos, né? Naquele período do tratamento intenso, eu vi depois, como eu não tinha mais contato com os irmãos e com a igreja, e não tinha igreja, e não tinha louvores, e eu não tocava violão, tocava trompete.
E também não louvava, não cantava, nunca cantei na vida, né? E era uma preparação do Senhor para me levar a cantar, a louvar, abrir a boca, cantar para Ele. E esse período, então, eu parei de dizimar também. Caiu os céus, o inferno sobre a minha cabeça. E até dar acidentes e escapar de morte, coisas assim, muito fortes. Até que o Espírito fez o apóstolo ligar, depois de 1 ano e meio, perguntar como é que estava. Eu disse: irmão, estou totalmente quebrado, não tenho mais força. Até de um acidente eu escapei hoje de manhã de morte. E o Senhor disse, o Espírito mandou orar às 7 horas da manhã. E ele ligou à noite, mandou orar pelo irmão, e que o Senhor vai dar a vitória. O Senhor sempre nos cuida. Eu não tinha esse entendimento. Eu achei que Deus tinha me abandonado. Porque passar por tamanha tribulação. Foi um tratamento que muitas pessoas externamente até viram isso, mas principalmente eu sentia no meu coração o que Deus estava fazendo. E não entendia o porquê de tão forte. Mas aí passou, comecei a dizimar de novo. E as coisas começaram a entrar em ordem. Lentamente. Recuperei aquilo que eu deixei de devolver ao Senhor. E também tudo aquilo que eu tinha adquirido quando era do mundo, começamos a dizimar tudo aquilo também. E as coisas começaram a entrar em ordem. O Senhor colocou tudo em ordem. Colocou a família em ordem. Havia muitos problemas familiares também com filhos, né? E graças a Deus, hoje estamos aqui, perseverando, e creio que todos nós que perseverarmos, os que perseverarmos, vamos ter a vitória. Amém? É verdade, né? Como nós precisamos aprender, né, com aquilo que Deus nos traz, porque aquilo que o Senhor nos traz é o que nós precisamos viver, né? E aquilo que o irmão compartilhou, que a gente precisa deixar que Deus faça, né? Não dizer, Senhor, para um pouco, né? Vamos esperar mais um pouco, dar um alívio. E realmente a gente perde aquele tempo, né? Aquele período. E nós todos precisamos aprender que todo servo de Deus, ele precisa passar por um sofrimento, né? Assim como foi com Abraão, Deus não aliviou, com Moisés, com José, todos aqueles, né, que foram realmente pessoas que experienciaram Deus, tiveram muitos sofrimentos intensos, e todo o período da sua vida, né? E isso é uma coisa que todos nós precisamos renovar nossa mente, de que aquele que quer realmente ser um vencedor com Cristo, né? Aquele que realmente quer servir Deus, vai ter que passar por grande sofrimento e aprender com o sofrimento também, né? Aprender naqueles momentos que Deus nos prova. E eu gostaria de lhe perguntar que naqueles momentos, saindo de uma depressão, depois passando por aquele... O que o irmão fazia, né, para suportar? Orava, meditava? O que é que aliviava, mas pelas consolações do Espírito, né? Como era aquele momento assim que tu estava enfrentando de busca do Senhor? Amém. Logo que o Senhor me libertou, me curou, por uma cura, repito, instantânea. Eu senti uma sede de buscar a palavra do Senhor e acompanhar todas as ministrações, aquelas possíveis, que eu ainda continuava no mundo trabalhando como músico, né? Mas as ministrações possíveis eu participava. Eu me lembro que tinha dias que eu buscava 14 horas o Senhor. Eu no segundo ou terceiro mês, recebi um chamado de intercessor. Eu não consigo, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, né? Mas
o Senhor quis me ensinar ali, né? E foi em dezembro, fim de dezembro de 2001, para chamar para intercessor. Então foi mais uma... Eu tinha que participar disso também, porque a intercessão naquela época era da meia-noite às 6 da manhã. Então cada semana tinha uma escala. E funcionava. Alguns irmãos falhavam, mas isso é encargo do Senhor. O Senhor é responsável por todas as coisas, né? Não cabe a nós julgar, como eu também depois comecei a falhar, né? Mas todas as ministrações possíveis, principalmente estudo bíblico, grupo familiar, escola de obreiros, cura interior, isso, na medida do possível, eu participava de tudo. E lia muita Bíblia, mesmo sem entender nada. Lia muita, diariamente. Eu ia lá no fundo do quintal, sentava, os vizinhos me achavam de louco, né? Achavam que era louco. E lia em voz alta, e horas e horas, mesmo não entendendo. E aquilo começou a me encher, me preencher. Era um sustento incompreensível interiormente, né? E queria cada vez mais, né? Até que aos 4 meses e pouco veio algo que o Senhor sabe como trabalhar em cada um, é diferente, né? Mas comigo foi praticamente aos 5 meses, eu senti um mal-estar tão grande que eu fiquei 34 dias sem poder ir à igreja. O ego foi tão... Mas a espada tocou tão forte que ele ficou assim... Como que... Sim, e eu sentia muita dor nisso. E tinha que me esconder. Não queria mais sair de casa. E clamava: Senhor Jesus, manda um irmão para cá. Manda um irmão. Manda um irmão para me ajudar. Mas não ligava. Eu sentia que não era para ligar. Até que um dia eu liguei para o apóstolo, de noite, 8 horas da noite, e disse: irmão, é assim mesmo, mais alguns dias e vai acabar tudo. Aí no 34º dia, então, voltei aos estudos bíblicos e ali houve já uma outra libertação. São coisas que, para quem está assistindo aqui, todos vão passar por uma coisa parecida assim. Porque o ego, quando é exposto, ele é também cortado. Algo acontece para descer, né? Se não houver isso, não há testemunho, não há vida, né? Não há experiência com essas coisas que edificam. Não são as palavras do conhecimento que edificam, mas é o testemunho, a vida, aquilo que o Senhor produz no coração. Aquilo que traz algo para quem está ouvindo. São as experiências, aquilo tem poder. O conhecimento é um poder da alma, e aquilo é o que o Senhor estava tratando. Eu compreendi muitos anos depois isso, né? Que a mente, a alma também tem poder. E se ela se apodera desse conhecimento da Bíblia, ela se torna religião, né? Então o Senhor estava matando-lhe, desde o início, muito forte. E é maravilhoso que, mesmo sem entender, eu sentia aquilo que precisava prosseguir naquilo. Perseverar naquilo. Tinha que seguir aquilo, mesmo sem compreender. Até que o entendimento vinha, o entendimento do Espírito, como dizem em Efésios, né? O Espírito do entendimento. Aquele começava a me mostrar as coisas e também passar aos outros através desse testemunho, né? Senhor, eu agradeço muito o que o Senhor fez e ainda fará. Amém? Como músico profissional, como irmão, estou há 35 anos, né? Com relação à música na igreja, o que o Senhor tem para compartilhar conosco da diferença, né? De tocar no mundo, de tocar na igreja, né? O que tu sente na hora que tu está louvando o Senhor? Como é a tua experiência na área da música? O louvor na igreja é algo
tão importante como a palavra. Essa revelação eu recebi através de uma irmã que tem um Ministério do Louvor, e ela compartilhou várias vezes quando ela dava assistência como levita no grupo familiar que nós tínhamos em casa, e porque eu criei dentro de mim, no mundo, os últimos tempos, algo que me fez odiar, assim, digamos, a música, porque era uma coisa que eu não gostava e era obrigado profissionalmente a tocar, né? E aquilo criou outra ferida lá dentro. Nós temos muitas feridas na alma, né? E essa irmã dizia: irmão, tem que louvar, tem que cantar, tem que tocar, irmão, isso traz libertação. E no princípio nós não entendemos isso, porque as coisas de Deus nós não conseguimos entender. São só reveladas pelo Espírito. E depois de anos que comecei a louvar o Senhor, e aí senti uma coisa muito diferente. Muito diferente. Aqueles gostos musicais naturais que eu tinha, que era sempre um padrão mais elevado na música, né? Aquilo desapareceu. Eu, quando eu escuto uma música no mundo, uma música num nível assim, música mundana, num nível mais elevado, né? Não música popular, mas um nível mais elevado, eu tinha muito prazer nisso. Mas hoje não, aquilo tudo se tornou uma coisa só. Eu só sinto uma coisa, que diariamente nós precisamos louvar o Senhor, como um pássaro que canta de manhã. Temos que louvar o Senhor de manhã também, como um pássaro que canta. É o louvor que o pássaro dá. Porque é o discernimento que temos de que Ele é o nosso Criador. Ele que criou a música também. E essa música é para nós louvarmos a Ele. É como uma adoração a Ele. É como santificar o seu nome aqui nessa terra. É algo trazido dos céus aqui para a terra, esse louvor. Então, os irmãos que têm resistências quanto ao louvor, eu posso dizer com toda a segurança que eu estou passando por essas experiências ainda, que o louvor é tão importante quanto a busca da palavra e o cumprimento dessa palavra. Ela é tão importante para o crescimento que os irmãos não têm, aqueles que não têm essa revelação, busquem isso, porque ela edifica e ela também adora o Senhor. Quando nós chegarmos a esse ponto, como o Espírito diz lá no livro de João, né? Seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito, né? Então, mas é uma coisa que é gradativo, é lento, mas nós não podemos cessar nunca isso. Até faz um mês atrás o Senhor disse: eu quero 2 louvores de manhã antes de sair por trabalho. Poxa, que tremendo, né? Então precisamos levantar mais cedo, porque se Ele está dizendo que isso edifica, se isso enche e se isso agrada a Ele também, nós precisamos fazer isso, obedecer. Amém? O senhor agora está tocando outros instrumentos. Qual é a experiência que está obtendo do Senhor? Amém. Meu instrumento no secular era trompete e contrabaixo. Mas o Senhor até isso rompeu, que eu não sinto mais. Não sinto aquilo de tocar no momento. É até um mistério isso, que eu já compartilhei com o apóstolo. É um mistério que... Aquilo que eu fiz 35 anos, não quero fazer. Então estou tocando violão. E, inclusive, mais um tratamento do Senhor, que o violão eu tenho dificuldade para tocar, porque eu tenho um problema no dedo, justamente esse dedo aqui. E não posso fazer aquilo que eu poderia, pelo dom que o Senhor me deu,
por causa ele me restringiu. Então tem que usar mais esses outros. E é justamente o dedo principal, né? A irmã que toca violão sabe que é assim, né? Exatamente por causa da soberba, né? Eu creio que toca aquilo que é necessário para ter a harmonia, para ter o tom, e não te preocupa em desenvolver uma técnica que isso tu vai querer para ti, mas eu quero louvor para mim. Eu sinto que é isto, né? O importante é abrirmos a boca, cantarmos, e a oração, o louvor é uma oração, é um sacerdócio, é uma coisa maravilhosa. Temos que buscar isso com mais intensidade. Quando a igreja louvar realmente em espírito e com o coração, creio que lá estará no espírito. Amém? É verdade, a palavra, porque o louvor é a palavra cantada, né? E às vezes a gente está num ambiente todo mundo fechado, né, armado, e de repente vem aquela palavra, mas quando vem com a unção do Senhor junto com a melodia, né, aquilo vai abrindo, vai desarmando, as pessoas vão relaxando, né? E aquilo que o irmão compartilhou sobre a técnica, eu considero muito importante, porque sempre quando os irmãos vão tocar ou estão começando a aprender, fico muito preocupados com a técnica, de se sair bem, de tocar bem. Não que a gente vá fazer as coisas relaxadamente, mas a nossa principal preocupação às vezes fica com a técnica, quando na verdade não é esse o principal objetivo, né? Mas é a adoração a Deus, que aquele louvor, muitas vezes a gente sente muito mais unção e humildade e o fluir do Espírito naqueles irmãos que estão lá só com o violão, tocando simples, porque eles estão fazendo aquilo para Deus, do que um irmão que tem muito maior facilidade e consegue desdobrar aquele violão, né, ou um teclado, mas talvez, como aquilo é tão fácil para ele, ele não vai fazer na dependência do Senhor, né? E eu vejo como nós precisamos renovar a mente, né, e colocar os louvores na nossa vida diária, como o irmão compartilhou, né? Ficar louvando, ficar orando, ficar buscando o Senhor, né? Porque como tem no kit Levitas, né? Algo que me chamou muito atenção. Será que eu vou conseguir impressionar Deus com a minha técnica? Ele vai olhar para baixo e vai dizer: como tu canta e toca bem, né? Se Ele é o dono de tudo, se Ele que fez, eu nunca vou conseguir tocar Deus com a minha técnica. Mas sim com a humildade, né? Quando Deus vê que num filho dele está fluindo ali a humildade, está fluindo a dependência do Cristo, aí sim aquilo chama a atenção de Deus, né? Então, se o nosso louvor é para Deus, antes de qualquer coisa, o nosso coração tem que estar com Ele, né? Então, eu deixo então para o irmão, quiser dar um último recado, compartilhar alguma palavra, deixar as palavras finais. Amém. Eu só queria agradecer ao Senhor por esta oportunidade, e se nós compreendermos como o Senhor trabalhou nos apóstolos, nos 12, onde Pedro e João eram iletrados e incultos. Agora, nós ao lermos os evangelhos e as cartas, nós vamos compreender o poder de Deus, né? Como um homem jamais pode escrever algo assim. Então, um louvor em adoração ao Senhor, se não partir do Espírito, do nosso coração, em louvor e adoração a Ele, ele não chega ao Senhor. Amém? E quanto ao louvor e adoração, eu gostaria só de dar um pequeno testemunho sobre isso. Eu recebi, se é possível? Amém? Eu recebi uma revelação num encontro, certa vez em Cachoeira do Sul, que o Senhor, muitas vezes, como foi batido palmas hoje de manhã, Ele aceita as palmas e não aceita aquilo que alguns estão cantando. Porque
A Bíblia diz lá, se não me engano, é Salmo 43, né? Batei palmas. Se tu não sabe louvar, não sabe cantar, bata palmas. Então, todas as coisas são dirigidas para a adoração ao Senhor. E para nós vermos quem somos. Perante Deus, quem somos? Nós somos criados por Deus, nós caímos, Ele nos restaura agora, tira todo aquele orgulho, tira a rejeição, tira a soberba, tira tudo, para nos colocar na sua verdadeira posição, que é a posição é Ele que coloca. Então, a posição é sermos servos para adorá-lo e para servi-lo. Só isso. Amém? Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.